crianças e os idosos são os grupos que precisam ficar mais atentos em relação às consequências que as mudanças bruscas de temperatura podem causar. Segundo o especialista, a hidratação do corpo é fundamental nesta época do ano. Amplitude térmica. Érica Mariana é auxiliar de dentista. Fala pra mim, você sabe o que é amplitude térmica? Ai, moço, até sabia, mas agora não consigo pensar. O Hernani Moura é um dos moradores da nossa capital, em situação de rua. Sabe me dizer, Hernani, o que é amplitude térmica? Eu não sei dizer. Gislene Santos, promotora, me diz uma coisa, sabe o que é amplitude térmica? Não. Faz nem ideia. Nem ideia. Amplitude térmica é quando a temperatura fica muito alta durante o dia e despenca à noite, por exemplo. Dá um certo alívio, só que mudanças bruscas a qualquer hora do dia podem gerar riscos à saúde, principalmente para crianças e idosos, grupos mais vulneráveis, e podem até facilitar surtos de pneumonia, de acordo com a pneumologista Michele Andreatta. O corpo consegue compensar a mudança de temperatura de até uma variação de 6 graus. Acima disso, a gente já fica com dificuldade, independente da idade. Já os idosos e as crianças, eles vão ter maior dificuldade nessa amplitude. Isso favorece a ficar exposto os vasos e aí da porta de entrada, o micro-organismo ele consegue entrar com maior facilidade, principalmente nas vias respiratórias, que são sinusite, rinite e pneumonia, que é a via respiratória inferior. Pelos de nariz são o primeiro contato que o micro-organismo tem e essas faixas etárias têm menor quantidade de pelos. Ambientes fechados com grande quantidade de gente facilitam a transmissão do vírus. Isso todo mundo já sabe. A dica é manter-se hidratado e aquecido. Quando a gente fala em hidratação, a gente está falando de um modo geral, não é só beber água, né? Principalmente beber água, mas tem que lembrar de jogar um soro fisiológico nas narinas ou manter o ambiente úmido. E aí a gente pode lançar a mão de estratégias como a toalha úmida, a bacia e até o umidificador de ar. Lembrar também de hidratar os olhos, a boca, né? Então tem aqueles hidratantes labiais, tem colírio, e hidratar a pele também, passar hidratante, para que não tenha nenhuma quebra de barreira, que é a barreira fisiológica do nosso corpo, propiciando as doenças. Você falou sobre o quanto que o nosso corpo aguenta de mudança brusca de temperatura, falou que até 6 graus, mas isso é para todo mundo, né? Isso mesmo, para todo mundo. Nas crianças e nos idosos, a gente tem fisiologicamente uma distorção das barreiras. Não só isso, o sistema imune delas também, ele é diferente. Então, na criança, ela não tem imunidade, não teve contato com os patógenos, que faz com que ela tenha maior frequência de doenças. E no idoso, apesar dele já ter tido muito contato, esse sistema ele demora a responder. E aí torna ele mais vulnerável. É sempre bom lembrar o que todo mundo já sabe, mas a máscara, ela não é obrigatória. No entanto, quando a pessoa está com algum sintoma ou vai andar de ônibus numa época de frio assim, que está fazendo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, de modo geral, é recomendável, né? É, com certeza. A gente deveria ter aprendido isso com a Covid, né? Então, quando eu uso a máscara, eu me protejo e protejo o outro. Se eu tiver resfriada e gripada, eu vou deixar de transmitir vírus e bactérias que sejam aos outros. E se eu tiver de máscara também, a chance de eu me contaminar fica muito menor. Muito obrigado por conversar com a gente. Ouvimos Michele Andreatta, que é médica pneumologista. Repórter André Vasconcelos.